majestade e glória, sob as milícias do celeste além. Ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Nos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome ilustre do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Eterno Deus, teus filhos vens prostrados perante o brilho da soberana luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. No Império Medo-Persa, o único íntegro do governo, olha bem, o único íntegro do governo preso. É tão triste a gente chegar nos dias atuais e a gente perceber que nos governos em nível municipal, estadual e federal, né, há pessoas que não são corretas. Nós confiamos que todos sejam íntegros, mas é tão triste saber que descobrir-se, né, que as pessoas não são corretas, não são íntegras, né, agem, fazem coisas. E hoje, aí, se a gente fizer uma busca no Google, aí, no site de busca, a gente encontra muitas pessoas que se perderam por causa da sua falta de integridade nas lideranças, né, nos governos. E no caso específico, olha que momento especial, né? O único íntegro do governo foi lançado na cova dos leões, foi preso. Por isso, né? Quando a gente lê o capítulo de Daniel 6, 13 a 15, então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que a lei dos médios e dos persas tem edito o decreto que o rei se possa mudar. Não pode mudar, rei. Tem que condenar Daniel. E observamos aí, né, que, versículo 16 e 17 de Daniel 6, e foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Então, os leões estavam lá, que era a condenação medo-persa, era o uso de leões. E selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a lei, a sentença acerca de Daniel. Daniel foi sentenciado por ser uma pessoa íntegra, honesta, ética, temente a Deus. Ele foi condenado. Então, não se assustem, né? Não se assustem quando você, às vezes, por preconceito religioso, você é achincalhado, atacado pelos seus pares, né, nos seus ambientes de trabalho. Não se preocupem, né? O triste é se você, vamos dizer assim, é condenado por não ter um bom comportamento. Isso sim, por não ser um bom funcionário, mas pela integridade. Foi aí nós estamos vendo a história de um homem com 80 anos, mantendo a integridade e sendo condenado por ser íntegro. E observe bem no versículo 18 agora. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Não tinha nenhuma playlist lá para ele ouvir naquela noite. Ele não queria nada, porque ele percebeu, ele se sentiu culpado do que ele fez em relação a Daniel, de ter caído na armadilha ali dos seus funcionários, vamos dizer assim. E Dario não conseguiu dormir, né? Mas sua fé não era do tamanho de Daniel.
Nós observamos, esse livro de Daniel é muito interessante. O livro tem 6 histórias e depois 4 visões de Daniel. É interessante isso. E a gente vê na história em que os amigos de Daniel foram lançados na área ardente, eles confiaram no poder de Deus. E é tão bom isso, ver em Daniel, ele não tinha medo, Deus sabe o que faz. Se ele tiver que morrer, ele vai morrer. Pela obra de Deus, pelo seu trabalho, né? Que é o mais importante. Não é uma regra geral, porque nós temos apóstolos que faleceram, pessoas que partiram, mas nesse caso específico, Deus preservou a vida de Daniel com propósitos. E observando o seguinte, que agora, versículos 19 a 20. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Ele correu lá para ver o que tinha acontecido com Daniel. Agora, o versículo 19 a 20. Capítulo 6 ainda. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, porque é uma coisa, humanamente falando, uma coisa impossível. Os leões eram preparados para trucidar, para comer, para devorar, estavam famintos, eram colocados assim para destruir os inimigos do Império Medo-Persa. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Olha que interessante, a fidelidade de Daniel, a integridade de Daniel, honra alguém muito especial, que é o próprio Deus. Nós estamos aqui com filhos de Deus, mostrando quem é o nosso Pai, quem é o nosso Deus, pelo nosso comportamento, pela nossa forma de ser. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar dos leões. Então ele ainda lembrou, o teu Deus livrou você dos leões, poderia ter acontecido. E ainda vamos lá, Daniel 6, 21 a 22. Então Daniel falou ao rei. Deve ter sido assim, tocante aquele momento, né? Porque ali foi um milagre de Deus. O nosso Deus é um Deus de milagres, com propósitos, milagres com propósitos, que é o caso aí especificamente. E ele aí com aquela saudação, né? Ó rei, vive para sempre. Olha que fascinante. O meu Deus enviou o seu anjo. Então o anjo veio ali, né? Alguns creem até que é uma cristofania, que é o momento em que Jesus Cristo ainda não tinha se encarnado. Então ali é uma manifestação, o anjo, quando fala o anjo do Senhor, né? O anjo do Senhor acampa, é o próprio Cristo que ainda não tinha sido encarnado. Esteve ali com Daniel. É interessante observar isso, que depois, essa última história das 6 do livro, ele tem 4 visões interessantes aí, que faz referência até ao tempo presente, as visões de Daniel, se complementam com o Apocalipse. Para que não fizesse dano. Então, o anjo de Deus veio ali, porque foi achada em mim inocência. Isso é muito importante. Pode nos acusar, pode mentir, pode nos caluniar, não tem problema. Deus sabe que não é verdade. E essa é a coisa mais importante que tem quando passamos por situações similares. Não é verdade, não há o que temer. Não há nada. Deus sabe que não é verdade. As pessoas mentem, criam situações, e a verdade vem, transparece, e aí está, olha. Porque foi achada a minha inocência diante dele, e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum, não. Eu tenho mantido a minha integridade completamente. E isso é importante. Porque o mais importante, o compromisso que nós temos é com Deus, não são com as pessoas. Né? O mais importante é com Deus, em qualquer situação. A gente está ali para manter a nossa fidelidade a Deus, e Deus sabe da nossa inocência. E observe bem aí, Daniel estava falando que sempre havia respeitado todos os limites, né? Mas quanto à adoração a Deus, é muito mais importante. Nós obedecemos a Deus sempre, mas quando se refere na nossa fidelidade a Deus, nós não agimos em contrário de forma alguma. Quando são princípios contrários à palavra de Deus, nós não agimos. Né? Nós estamos juntos desde que haja fidelidade a Deus. E em Daniel 6,23 ainda, então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Olha que maravilha, ele viu ali o poder de Deus naquele momento. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Quando nós confiamos em Deus, Deus opera maravilhas. Né? O nosso Deus é poderoso. Né?
o mesmo Deus que agiu no passado é o que age hoje. Ele opera maravilhas e nós temos percebido isso. Agora, depende da nossa integridade para com Ele, como é o caso de Daniel, né? E observemos bem aí no versículo 24 ainda. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Porque eles tinham armado, eles armaram contra o rei. Eles foram corruptos, criaram uma situação que não era verdadeira, né? Eles foram condenados. Eles e seus filhos, suas mulheres. E é mais triste, porque naquela época toda a família era condenada. Então, se era abençoada, toda a família era abençoada. Mas se era condenada, toda condenada. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova, para mostrar o poder de Deus. Não tinha chegado ao quanto os leões se apoderaram deles e eles esmigalharam todos os ossos, mostrando realmente que os leões poderiam devorar Daniel. E só não devoraram porque o anjo do Senhor esteve ali presente a zelar, a cuidar dele por causa da sua integridade. Então a gente vê aí esse momento miraculoso, né? E é claro que os leões ficaram em jejum um tempinho aí, mas chegou na hora ali, devoraram as pessoas, né? Receberam a punição por agirem de uma forma totalmente não agradável a Deus, de uma forma corrupta. E aí a gente vai percebendo já no final do capítulo, nós estamos na conclusão, Daniel 6, 25 a 26, então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Olha que interessante, Daniel, ele estava todos os dias e 3 vezes ao dia na sua casa. Ele era uma coisa dentro da sua casa. De repente, surgiu para ele agora um outdoor. Naquela época, vamos dizer assim, colocando a linguagem dos dias atuais. Então, em todo o reino, o Deus Israel, o Deus Todo-Poderoso que nós cremos, foi exaltado aí em toda a terra. E olha, línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. E o alto clamor, todos ouviram que o Deus Israel é poderoso e tem poder de fechar a boca dos leões. Então observe bem aí, Daniel ali no seu quarto, na intimidade com Deus, Deus usou a sua vida para que fosse levada para todo o império a pregação do valor do poder do Deus Israel, do poder do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, foi exaltado nesse lugar pela integridade do seu servo. Por isso, ainda lendo o versículo 25 e 26 de Daniel 6, da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. O Deus de Daniel foi exaltado. Quando nós somos íntegros, o nosso Deus é exaltado, como vemos aí, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. E é verdade, nós fazemos parte desse reino. Estamos aqui em pleno século XXI, fazemos parte do reino de Deus. Estamos aqui presentes, atuando, fazendo o nosso papel. Por isso, versículo 27 e 28 ainda, Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. O próprio Dario deu esse depoimento, deu esse testemunho para todo o império Medo-Persa pôde conhecer o poder do Deus vivo. E ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. É interessante que quando Jesus nasce, os reis vieram do Oriente e vieram dessa região. Com certeza ficou a influência de Daniel nessa região, eles vieram dali. Trazer ali ouro, incenso, mirra, vieram cultuar, né, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e a influência ficou ali. Porque quando você tem integridade, tem intimidade com Deus, onde você estiver, você influencia o ambiente. A sua integridade é exaltada, como foi aí de Daniel, mas não a integridade para Daniel, mas o Deus de Daniel, que o capacitava a ser uma pessoa íntegra. E aí, nos finais versículos 27 e 28, esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. E nós podemos ver hoje que é possível ser íntegro. É claro, tendo o Espírito excelente, dado por Deus, a capacitação, nossa intimidade com Deus. Ele nos dá a capacitação para sermos fiéis a uma pureza do nosso coração e nós caminhamos com o nosso Deus. E aí a gente aprende nesse estudo de hoje, muito importante, é possível ser honesto com Daniel, como exemplo. Tudo está no controle absoluto de Deus. Então não devemos temer
Nada nessa vida. Deus tem as rédeas da história, Deus tem o controle da história. Nada acontece por acaso. Tudo é de acordo com a providência e o propósito de Deus. Um segundo ponto importante também é nós vamos ser provados. Não se esqueça, quanto mais íntimo de Deus, mais temos provas na vida, mais incomodamos, mais mexemos na sociedade e mais as pessoas até nos perseguem. Como a gente viu o caso de Daniel, 80 anos ainda perseguido ali por aquele ambiente onde ele estava envolvido, porque o íntegro incomoda bastante, principalmente nós que vivemos uma sociedade corrupta em todos os níveis dela. E também aprendemos que Deus é salvador do seu povo. Não esqueçamos, passamos as provas, seja de adversidade, prosperidade e tal, e mantendo a nossa integridade, e vamos ser colocados em xeque muitas vezes, mas lembrando sempre que Deus vem em nosso socorro. E Deus veio em socorro de Daniel, e ali Deus o exaltou no império. Por quê? Porque ele exaltou primeiro no seu coração ao Deus Todo-Poderoso, e ele era fiel a esse Deus. E ele mantinha essa intimidade com Deus diariamente, e ele testemunhava onde estivesse, mesmo ali, cativo naquele lugar, ele servia a Deus e as pessoas que estavam ao seu redor. Que Deus nos abençoe e que possamos realmente sermos como Daniel, ter uma vida íntegra diante de Deus. Para encerrar a nossa escola dominical, hoje nós vamos encerrar cantando ao Deus de Abraão louvai, que é o nosso Deus. Não é? Essa música de Daniel Ben Yudá, de 1404, antes até da Reforma Protestante. E é uma paráfrase do Tom Oliver, que fez lá em 1770. E o texto nos traz a seguinte verdade. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu Senhor, eterno e poderoso Pai, Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma o nome exaltará, do grande eu sou. Estamos fazendo a mesma coisa que Dario fez no seu império medo-persa ali. Ao Deus de Abraão louvai, expor mandado seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu, o mundo desprezei seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será. Tudo isso Daniel viveu ali naquele momento. Seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for, onde estiver, sejam as mais diversas provas. Tomou-me pela mão, é o que aconteceu ali, veio, tapou a boca dos leões. Nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação, o meu Jesus. E meu Deus por si jurou, eu nele confiei, como Daniel, e para o céu que preparou, hoje Daniel já está no céu com Deus, eu subirei, sua face hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre agradecer meu Redentor, e para sempre estaremos com o nosso Deus, o mesmo Deus Daniel, que cuidou de Daniel, o mesmo Deus que cuida de nós, e nos capacita a sermos fiéis, e principalmente nessa estudo de hoje, íntegros, e mostrando que é possível sermos íntegros diante de Deus. Antes da gente cantar, não é? Nós vamos fazer a nossa oração. Deus tem sido tão bom, né? Tem respondido as nossas preces, né? Então nós vamos estar a interceder nesse momento. Senhor, como é bom nós podemos estar na Tua presença, aprendendo, ó Pai, a importância da integridade diante de Ti. E vemos na prática alguém que viveu isso, e é possível nós vivemos também no tempo presente. Nos capacita a ter uma vida de integridade e a vivermos como Daniel, servindo o Senhor, cumprindo a nossa missão. E Daniel já está contigo em glória, e um dia nós estaremos juntos com ele, desfrutando a vida eterna pela capacitação do alto, pela nossa integridade, através de Jesus Cristo. E nesse instante, ó Pai, nós queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pelas respostas às nossas orações, e interceder, ó Pai. Nós temos a Viviane, que é colega, que é cunhada da nossa mulher que ora, Jael, que está com suspeita de infarto. Você esteja ali no hospital agora, afofando a sua cama, cuidando dela, abençoando todo o tratamento, Senhor, acompanha todo o processo. Guarda, Senhor, também a Camille na sua recuperação. Sabemos, ó Pai, que ela passa por essa síndrome de pânico, Senhor, que o Senhor possa estar cuidando dela, abençoando a sua mãe, dando discernimento para ela, para que ela possa realmente superar
e vencer essa fase da sua vida. Colocamos, ó Pai, a mãe do Rian, que o Senhor já ouviu a nossa oração, o curou. Cuida da Lauriane, tanto precisa da tua graça e do teu poder. E seja, ó Pai, com o pastor Jean, aquele acidente tão grave ali em Itapetininga, cuida da sua recuperação, da sua esposa Suelen, Senhor, seja acompanhando os passos dela. E seja, ó Pai, também com a sobrinha da nossa mulher que ora, Heloína, que pede as nossas orações, a Silvana, pelos seus filhos Pedro e Bia. Que o Senhor esteja cuidando dos filhos Pedro e Bia da nossa irmã Silvana. Guarda, ó Pai, o Paulinho, que vai fazer uma cirurgia novamente em relação ao seu câncer, a sua irmã com quimioterapia, a Nilzinha. Guarda Tarcísio, Senhor, e seja fortalecendo fisicamente e espiritualmente. Guarda a Laurinha, Senhor, acompanhe os seus passos. E guarda também, ó Pai, semana passada oramos pelo pastor Marcos e o Senhor o levou para morar contigo. Esteja, ó Pai, acompanhando toda a sua família lá no Mato Grosso, dando capacitação para passar por essa fase e alegres porque nos encontraremos novamente com o pastor Marcos no céu. E queremos nesse instante, ó Pai, agradecer pela minha cidade natal, a Piaí, 252 anos de vida. Cuida dessa cidade, Senhor, tenha misericórdia dela, abre os olhos desse povo para a intimidade com Deus, que haja um avivamento espiritual na vida desse povo, Senhor. E não somente o povo de Apiaí, mas do estado de São Paulo, do Brasil, do mundo aviva, Senhor. Muitas pessoas possam ter um encontro real, transformador com Deus através de Jesus Cristo. E agradecemos ao Pai também pela vida do nosso país. Cuida, Senhor, das autoridades competentes em nível federal, estadual e municipal. Dirige a vida de todos. Guarda-nos, Senhor, nessa semana, guarda-nos nesse dia, nos use e faz com que sempre temos prazer de estarmos íntimos da Tua Palavra e nos dê sempre oportunidades especiais como essa, estamos juntos na escola dominical. Guarda todos que estão a assistir e o Senhor conhece e participar conosco, cada um, seja operando na vida de cada um, Senhor. O Senhor conhece as suas necessidades, carências e os guarde, os proteja, os abençoe. Agradecemos por esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos agora cantar o hino, finalizando. Ao Deus Shaddai louvar, louvas o céu, Senhor, eterno e poderoso, Pai e Deus de amor. Augusto Jeová, que terra e céu criou, minha nome exaltará no grande sou. Ao Deus de Abraão louvar, excomandado do céu, em alma deixa terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão comeu e protegeu. Meu que a Deus será seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu vou. Tomou-me pela mão nas ervas teu pelo e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e
para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor.